Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre a preferência do eleitorado brasileiro. Segundo a pesquisa do Instituto Ipsos, que foi encomendada pelo Estadão, o Lula é preferido por 42% da população. Não é intenção de voto, e sim preferência. Contudo, é importante dizer que, nas últimas pesquisas feitas pelas duas maiores agências de pesquisa do Brasil, que é a Vox Populi e a Datafolha, apontam uma intenção de voto no Lula entre 37% e 42%, ou seja, os números batem. Mesmo que essa pesquisa do Ipsos não seja necessariamente sobre a intenção de voto, os números batem com as últimas pesquisas, sendo que a última pesquisa de janeiro, feita pela Datafolha, apontava uma intenção de voto de 37%. Em dezembro, o Lula tinha uma intenção de voto, segundo a Vox Populi, de 38%. Já em novembro, a intenção de voto do Lula, segundo a Vox Populi de novo, era de 42%. Ou seja, os números estão muito parecidos, dependendo do local, dependendo das pessoas entrevistadas, os números ficam variando entre 37% e 42%. Em outras palavras, o Lula pode vencer em primeiro turno sem dificuldade, porque descontando brancos e nulos, algo em torno de 40% já é o suficiente para fazer o eleitor eleger o candidato em primeiro turno. Então, é por isso que, segundo alguns, a direita está tão desesperada e, inclusive, compra juízes para tirar o Lula da corrida eleitoral. E seus opositores, como eles estão? O Rodrigo Maia, o Meirelles e o Temer, cada um deles tem 4% de aprovação do povo brasileiro. Já o Alckmin tem uma aprovação um pouco melhor, 20%, e o Bolsonaro, 24%. Mas a proposta desse vídeo, além de apresentar os números de preferência, é tentar entender por que a preferência do povo brasileiro é assim tão grande, tão esmagadora a favor do Lula. Pois bem, se a gente analisar com cuidado, a gente vai ver que o Lula fez um ótimo governo que tanto favoreceu os mais pobres como os mais ricos. Então é natural que uma grande parte dos brasileiros tenha um grande carinho por ele, tenham confiança nele. Um outro motivo, e mais presente no momento, é a proposta de governo de um lado e de outro. Enquanto a direita, e aí você inclui o Meirelles, o Rodrigo Maia, o Alckmin e o Bolsonaro, e não adianta dizer que o PSDB e o DEM não são de direita. É importante você lembrar que a direita e a esquerda são movimentos que defendem posições diferentes. Não adianta você dizer que o cara é de esquerda se ele tem práticas de direita. Na Revolução Francesa aconteceu o inusitado de existir dois campos diferentes. De um lado, os girondinos, que defendiam os interesses dos poderosos, do outro, os jacobinos, que defendiam os interesses dos mais fracos. Depois disso, a tradição se manteve. Se uma pessoa, se um grupo, se um partido defende os interesses dos mais fracos, dos mais oprimidos, esse grupo, essa pessoa, esse partido é de esquerda. Se um grupo, uma pessoa, um partido defende os interesses do mercado, dos poderosos, dos ricos, ele é de direita. Então esse papinho de dizer que o PSDB não é de direita é coisa de gente matuta, é coisa de gente ignorante, gente que não conhece história, porque isso aí é matéria do terceiro, de segundo ano no ensino médio. É coisa básica mesmo. Se você não sabe disso, é porque você não prestou atenção em suas aulas. Aí fica achando que qualquer lazarento no YouTube vai te ensinar história. Fazer o quê? Contudo, eu estou deixando um link aqui para você conferir, que tanto serve para você manter um diálogo civilizado, como para fazer uma prova num vestibular, num concurso público, enfim. Mas, voltando ao assunto, a proposta da direita, representada pelo Alckmin, Bolsonaro, Rodrigo Maia, Meirelles, é terrível para com o povo. Vejam que eles apoiam as reformas do Temer, eles apoiam a Previdência,
a destruição da aposentadoria brasileira, a privatização. O próprio Bolsonaro já disse que, se depender dele, se ele for eleito, vai privatizar a Petrobras. A mesma coisa disse o Alckmin. Aliás, os dois falaram que vão privatizar tudo que puder. Então vão privatizar a Caixa Econômica, que dá lucro, e tantas outras estatais que dão lucro, com o discurso furado de que a gente quer acabar com a corrupção. Espera aí. Então você acha mesmo que privatizando alguma coisa a corrupção vai acabar? Que imbecilidade é essa? Esse é um discurso que só engana trouxa. Me desculpe se você acreditou nesse discurso furado, mas você foi um trouxa. Você pode mudar, mas enquanto você acreditar numa bobagem dessa, você é um grande trouxa. Veja que no Brasil a Globo é estatal? Não. Então por que ela está acusada de sonegação de impostos? E de tantos outros crimes? A Odebrecht é estatal? Não, não é. E não é só no Brasil, não. Vejam que a Nike, a Volkswagen e a Samsung estão envolvidas em casos de corrupção. Estou deixando o link aqui para você conferir. E são particulares, empresas privadas. Então, que papo é esse de que privatizando a corrupção vai acabar? Não acaba, é claro que não. Mais do que isso, vejam que no Brasil são sonegados de impostos cerca de 500 bilhões de reais por ano. Isso é dinheiro para resolver todos os nossos problemas. E quem é que sonega esses impostos? Por acaso é a estatal ou são as empresas privadas? Pelo amor de Deus, gente. Somos um dos países que mais sonega impostos no mundo. Então esse negócio de dizer que se a gente privatizar a corrupção vai acabar, é coisa de gente idiota, é gente que não sabe pensar direito. Sabe, a pessoa que não consegue calcular 1 mais 1, é o que são essas pessoas que acham mesmo que privatizando a corrupção vai acabar. Muito pelo contrário. Se as nossas empresas são as mais sonegadoras de impostos no mundo, ou uma das mais sonegadoras de impostos no mundo, se a gente privatizar tudo, o nível de corrupção vai aumentar. Isso é nítido. Mas as pessoas insistem em cair nessa balela. Será que vale a pena acreditar em gente que diz isso, que diz que privatizando a corrupção vai acabar? Vale mesmo a pena? Mas o discurso da direita é muito mais cruel do que só isso. Eles dizem, tanto o Alckmin como o Bolsonaro, como a Marina, eles falam que apoiam as medidas do Temer. Isso quer dizer, apoiam menos direitos para os trabalhadores. Eles apoiam a aposentadoria com mais tempo de serviço. Você tem que trabalhar 49 anos para receber um salário mínimo. Isso é humano? Claro que ninguém vai conseguir trabalhar por 49 anos por questão de saúde, por questão de idade. Que patrão no mundo vai contratar uma grande quantidade de senhores e senhoras com 70 anos? A intenção deles é nítida, obrigar o povo brasileiro a fazer previdência particular, colocar todo o dinheiro no banco, fazendo dos banqueiros homens mais ricos do que já são. E o retorno é melhor quando você deposita num banco privado? Claro que não. Mas dane-se o povo brasileiro. O negócio é favorecer os poderosos, por isso que são de direita. E sabendo disso tudo, você quer votar ainda na direita? Eu vou chamar você do quê? Além de idiota. Claro, se você for um empresário, se você for um banqueiro, posso entender, porque aí você está votando para se favorecer. Agora, se você é um trabalhador simples e comum, e nem precisa ser tão simples e comum, gerente de banco, diretor de grandes empresas, também se prejudicam com isso, porque podem ser demitidos e parar na rua catando papelão. Quem se salva é o banqueiro, quem se salva mesmo é o grande empresário. Por outro lado, tem o programa da esquerda, representado pelo Lula. Não só pelo Lula, é claro, mas o Lula é de fato o seu principal representante. E defende o quê? Defende que o governo invista no povo, que faça o salário aumentar, fazendo com que mais dinheiro entre no mercado e faça com que o empresário volte a produzir, volte a contratar mão de obra, o que gera mais emprego. Vamos imaginar da seguinte forma: se
mais pessoas recebem salário maior, elas vão às lojas, compram mais roupas, o que faz o dono da loja contratar mais gente para atender os novos clientes, que por sua vez também contrata mais mercadoria da fábrica, que por sua vez tem que contratar mais gente, que tem que contratar mais matéria-prima, enfim, faz o mercado voltar a funcionar. Funcionou assim com o Brasil, da primeira vez que o Lula se tornou presidente, funciona assim em Portugal, que foi dessa forma que a esquerda portuguesa levantou a economia depois de anos nas mãos da direita. Então, não é uma solução mágica, pelo contrário, é uma solução testada e retestada várias vezes que funciona muito bem. Ora, mas se funciona assim tão bem, por que os empresários brasileiros não seguem essa ideia? Porque são estúpidos, porque são burros. Lembrem-se que o Brasil foi o último país do Ocidente a terminar a escravidão. E por que eu digo que são estúpidos e uso esse exemplo? Porque vejam que o escravo ele não recebe salário. Se o escravo não recebe salário, ele não compra. Se ele não compra, ele não estimula a indústria, ele não estimula o mercado. Todos os países do Ocidente entenderam isso. Os empresários, os ricos brasileiros, foram os últimos do Ocidente. E essa burrice vem desde aquele tempo. Infelizmente, os nossos empresários, eles pensam em ganhar de forma rápida e inconsequente. E é por isso que nunca evoluímos para sermos as grandes potências que poderíamos ser. Vejam que no governo Lula chegamos a ser a sexta maior economia do planeta. Estávamos voando, disparados. Chegou o Temer agora, estamos despencando ladeira abaixo, estamos cada vez mais atolados. Além das questões econômicas, existem também as questões humanas. O Lula sempre teve uma visão muito mais humana do que os seus adversários. Vejam que no período que o Lula e a Dilma foram presidentes do Brasil, muito mais pessoas negras e pessoas pobres, em geral, entraram na faculdade. E isso é pensar de forma humana. Você poderia só favorecer os riquinhos, como sempre aconteceu, mas não. A esquerda favoreceu os mais pobres. Também teve aumento do investimento na ciência e tecnologia, teve maior atenção para a mulher, para a violência doméstica. Enfim, são muitas coisas, como o Minha Casa Minha Vida, a transposição do Rio São Francisco. É uma visão humana. E as pessoas precisam disso. Não dá para esperar que alguém vote em um monstro que só pensa em favorecer os banqueiros, os estrangeiros. Isso não agrada a quem sofre com a pobreza, quem sofre com a discriminação, quem sofre com a violência. E esses são os motivos para que o Lula seja tão querido pelo povo brasileiro. Para qualquer um que seja minimamente inteligente, os motivos para gostar do Lula são muito maiores do que para não gostar. Agora, claro, sempre vai ter aqueles estúpidos desculpe, não tem outro nome para chamar essas pessoas, que vão criticar o Lula, que vão falar de Mises sem nunca ter lido um livro dele, que sempre vão defender teses malucas, que sempre vão ser contra eles mesmos. Infelizmente, gente assim sempre vai existir, mas é uma pena mesmo, porque essa gente só leva o Brasil para trás. Por hoje é só, e até a próxima, pessoal. Tchau.